Olá, pessoas. Eu tenho recebido algumas perguntas sobre o que é função mãe e função pai, que é uma linguagem muito usada dentro do pensamento sistêmico, né? Desse olhar sobre os sistemas familiares. Antes de eu falar da função pai e da função mãe, é importante eu ressaltar aqui que as leis não foram criadas, né, por Bert Hellinger e todos os que vieram depois aí trabalhando com o pensamento sistêmico, né? As leis naturais são observadas, né? Como as leis da química, as leis da física e todas as outras leis que regem, governam esse planeta, tá? Então, são leis que foram observadas nos sistemas familiares e percebeu-se que quando essas leis eram cumpridas, eram acatadas, os sistemas e os membros desse sistema evoluíam, prosperavam, eram felizes. E o contrário também era verdadeiro, né? Quando um membro ou os membros desse sistema não cumpriam essas leis, essas ordens, essas regras, as pessoas começavam a ter bloqueios em uma ou várias áreas das suas vidas, ok? Então, o que é uma função pai e uma função mãe em ordem, ok? Então, vamos imaginar qual seria a função materna. E aqui eu não estou falando da sua mãe nem da minha mãe, que são humanas. Aliás, é de fundamental importância que a gente possa olhar para os nossos pais como humanos. Existem duas possibilidades, né? Aqueles que endeusam essas figuras e estão na visão da criança, né? E existem aqueles que só julgam e criticam essa figura e também estão na visão da criança, né? Um adulto é capaz de olhar para os seus pais como humanos, que possuem qualidades e limitações. E dessa forma também se permite ser humano, com qualidades e limitações, ok? Função materna. A função materna é aquela que pega esse bebê, né, que chegou no mundo, que está sendo apresentado nesse momento, né, surgindo para esse mundo e protege, acolhe, né? Olha o movimento, traz para si, amamenta, alimenta, aninha. Então todo esse movimento é de função materna. Quando nós tivermos isso em ordem, nós vamos saber nos acolher, nos maternar, cuidar de nós, tá? E quando nós não tivemos, porque a nossa mãe humana é falha, nós precisamos fazer o movimento agora de dar isso para nós e colocar essa função em ordem dentro de nós, ok? E da mesma forma, quando nós recebemos isso, né, nós também somos capazes de desenvolver essa função nas nossas relações, que é o cuidar, é o aninhar, é o proteger, é o acolher, ok? Função paterna em ordem. Olha que interessante, enquanto a mãe é aquela que acolhe, o pai é aquele que apresenta para o mundo, né? Se a gente vê nos filmes, até nos desenhos, né? O pai é aquele que mostra, cria o filho para o mundo. Esse exatamente é o simbolismo da função paterna. O pai é aquele que nos tira do colo da mãe e nos apresenta para o mundo. Então, quando nós temos essa função paterna em ordem, nós conseguimos ir para o mundo. O que é ir para o mundo? É se desenvolver nas outras relações, é conseguir sair de casa, é conseguir trabalhar, é conseguir se comunicar, é conseguir se relacionar com o diferente, porque o pai nos apresenta para esse que é diferente, ele nos joga para o mundo, né? Então, quando nós tivemos a função paterna em ordem, ou seja, quando o pai conseguiu fazer um movimento de tirar a criança da mãe e apresentar para o mundo, esse indivíduo adulto tem essa capacidade desenvolvida, essa habilidade desenvolvida de persistir, de perseverar, de sair do seu próprio ninho e avançar para outros horizontes.
E quando não teve, porque esse pai não conseguiu fazer esse movimento, não foi permitido fazer esse movimento, né? Aqui não se trata de julgamento, mas de observação da nossa história, né? Então, nós precisamos, por nós mesmos, desenvolver essa habilidade, essa função em ordem dentro de nós, né? Que é nos permitir sair do ninho, é nos permitir avançar, é nos permitir reconhecer outras histórias, outros lugares, outras pessoas, né? Então, para quem é mãe, né? A mãe, ela tem essa energia do feminino, de acolhimento, de maternagem, de colo, né? De aninhar, de aleitar, de amamentar. E o pai é aquele que empurra para o mundo, né? Quando o pai faz esse movimento, ele dá confiança e segurança para que esse filho se desenvolva, ele dá uma autorização para que esse filho se movimente para além do seu próprio sistema, tá? Então, para quem é mãe, para quem é pai, fica a dica aí de qual seria a função em ordem para que os nossos filhos já possam ter isso organizado dentro de si. E para olhar para a nossa própria história, verificar onde isso foi falho, né? Onde nós temos sintomas, em que áreas nós temos sintomas, porque houve uma falta desse colo, desse ninho ou desse empurrar, né? Permitir o avanço, permitir esse corte, né? Da mãe para que a gente avance. E o que faltou, nós precisamos nos dar, né? O fato aqui não é a gente ficar olhando para trás para acusar alguém, né? Para acusar a nossa própria história. Não, é reconhecer a nossa própria história, reconhecer o que nos foi dado, reconhecer o que faltou e avançar a partir daí. O que eu preciso? Aprender a cuidar de mim, acolher a mim mesmo, acolher o outro, cuidar do outro, ou, né? Eu preciso aprender a perseverar, a persistir, a avançar, a romper, né, com o cordão umbilical, né? Então, todo esse simbolismo do que é a função materna em ordem dentro de nós e a função paterna em ordem dentro de nós, ok? Então, para quem aí fez a pergunta para mim, tá aí o que é ter essa imagem, né, da mãe saudável dentro de mim e de um pai saudável dentro de mim, tá? E isso agora depende do adulto, olhar para a sua história, tirar as idealizações, tirar as críticas e julgamentos e introjetar dentro de si modelos sadios, né? Observar o que eu preciso fazer agora para buscar outros modelos que preencham essas minhas faltas. Se amem, se cuidem, fiquem em paz.